Pessoal, a paz do Senhor Jesus vai dar vida. Espero que vocês sejam bem. Se não tiver, vão ficar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, gente, hoje eu vim aqui mais uma vez com a palavra de Deus para ser bênção para a sua vida, para a minha vida, para a nossa família e para a nossa casa. Eu não sei, né, em que milagre você está precisando do Senhor, qual é a porta aberta que você está precisando, qual é a sua emergência, aonde você não pode fazer nada, somente uma intervenção de Deus. Mas para o Senhor agir sobre as nossas vidas, nós precisamos ter alguns ingredientes. E o ingrediente principal é a fé que nós precisamos ter. Mas muitos de nós sempre tem algo em casa, aonde através do algo em casa, Jesus possa entrar com a multiplicação. Então eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia aí, por favor, em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 32. A palavra de Deus diz bem assim para mim e para você. E chamando Jesus, os seus discípulos, diz: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: Onde haverá neste deserto tanto pães para fartar tão grande multidão? Então, aqui, Jesus estava no deserto, com seus discípulos e com uma grande multidão. E havia já 3 dias que eles estavam com Jesus. Jesus disse para os discípulos, que precisaria alimentar aquele povo, porque havia 3 dias que estava com ele, e ele não queria mandar aquelas pessoas embora, porque elas poderiam se desfalecer no meio do caminho. E aí, os discípulos disseram para Jesus, onde eles iam achar pães o suficiente para fartar aquele povo, para sustentar aquele povo, para que poderia voltar para suas casas. Então aqui no versículo 34, perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tens? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu e deu aos discípulos, e estes aos povos. Então aqui os discípulos respondeu para Jesus a pergunta que Jesus fez para eles: Quantos pães tem? E eles disseram: 7 pães e alguns peixinhos. Então Jesus pegou e disse para os discípulos pedir para que aquela multidão ele se sentasse. No Evangelho de Marcos fala de 100, aqui nesse capítulo aqui de Mateus não fala. E mandou o povo se assentar. Jesus pegou aqueles pães, são 7, e os peixinhos, deu graças ao Pai, e ali houve a multiplicação. Mas aqui entra deserto. Eu quero que vocês saibam que todos nós vamos para o deserto. E é no deserto que nós somos reprovados ou aprovados. E é no deserto que você e eu, nós vamos ver o fluir de Deus nas nossas vidas. Porque o Senhor, Ele quer ver em mim e você perseverança da nossa fé em questão do Senhor. Porque ter fé no Senhor, quando as coisas tudo vai bem, é fácil. Agora você passar por luta. Hoje em dia todos nós passamos por luta. Eu tenho certeza que talvez você que está ouvindo esse meu vídeo, você está passando por uma luta muito grande na sua vida, seja financeira, seja na saúde, seja uma perca de algum familiar muito querido, e você está no deserto, você está sofrendo ali. E aqui eles tinham alguns pães e peixes. Jesus, ele usou esses pães e esses peixes para multiplicar o alimento para toda aquela multidão. Talvez na sua vida você está precisando de alimento. E na sua casa só tem um punhadinho de arroz que dá mal para hoje, para amanhã não tem como. Então Jesus vai usar esse pouquinho aí que você tem para que haja multiplicação na sua casa. Mas essa multiplicação na sua casa não é que o próprio arroz seu ele vai multiplicar na sua panela, não. Jesus ele vai usar alguém para trazer para você aquilo que você está precisando e mais um pouco. Porque a sua fé é o que Jesus vai usar para multiplicar aquilo que você está precisando dentro da sua casa. Mas talvez o seu problema não seja um arroz, seja o dinheiro que você está precisando de uma quantia muito razoável
para fazer um exame, para fazer uma cirurgia, para comprar um medicamento e você não tem o dinheiro suficiente para pagar. E Jesus vai multiplicar esse dinheiro, usando pessoas para trazer o que falta para você. E ele pode ir muito além, porque eu conheço. Ele pode muito bem fazer com que pessoas tragam para você o valor que você precisa, sem você ter que usar o pouquinho que você tem. E Jesus, ele quer que você e eu entendamos que quando nós confiamos no Senhor, aquilo que para mim e para você é impossível, para ele não é. Então, talvez aqui o que você precisa para prosseguir na sua caminhada, na sua jornada, depois de um deserto muito dolorido, é que o Senhor renova e aumente a sua fé. Porque é através daquilo que nós temos que entra a multiplicação, que Jesus interfere por mim e por você. Então aqui a palavra de Deus diz, que no versículo 37, que todos comeram e se fartaram do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e criança. Só até aqui. Então aqui eu fiz uma observação que quando Jesus diz para os discípulos, que aqui no versículo 33, né? Os discípulos respondem, mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tanto pães para fartar tão grande multidão? Aqueles discípulos, eles acompanhavam Jesus. Já tinha algum tempo. Ele já tinha visto Jesus fazer milagres. O que eu consegui discernir com essa palavra que Deus falou para mim, eu creio que Ele está falando contigo, é que Jesus já fez milagres nas nossas vidas. E quando nós chegamos no deserto, aonde nós estamos sofrendo, nós esquecemos dos milagres lá atrás que Jesus fez. Que Ele é capaz de fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Então, quando Ele disse para os discípulos: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quer despedi-las em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Jesus queria ver a intenção dos discípulos, porque Jesus sabia que ali havia 7 pães e alguns peixinhos. Mas Jesus queria ouvir dos discípulos dizer assim: ô mestre, eu sei que tu pode multiplicar esses pãezinhos que nós temos aqui. Só tem apenas 7 pães e alguns peixinhos. Mas eu creio que o Senhor, que é Deus, junto com o Pai, pode multiplicar isso daqui e toda a multidão sair daqui fartado, todo mundo sair daqui com a barriguinha cheia. Jesus está me usando para dizer para você e para mim primeiro, porque eu preciso dessa palavra muito, porque Jesus sabe do que eu passo, do que eu estou precisando. Então Jesus está dizendo para mim e para você: você está vivo, está viva, porque eu te sustento. É um milagre você estar vivo e estar viva. Se você sai de manhã para ir para trabalhar e coloca o pão na mesa, não é graças a você, não. É porque eu te sustento. Fui eu que abri a porta de emprego. Sou eu que te dou força todo dia. Então você precisa olhar mais para mim. Saber que eu sou Deus, que eu sou seu socorro. E é no meio do deserto que nós somos provados e reprovados. Muitos no deserto não passam porque não aguentam a dor. E eu quero te dizer uma coisa para você. No meio da situação que muitos de nós estão passando, onde a gente não vê saída, para permanecer de pé, firme e forte numa saída, fazer com que você e eu acreditamos que Jesus vai interceder em prol das nossas vidas é a nossa fé. Por isso nós precisamos buscar no Senhor todo dia, para que Ele renova e fortaleça a nossa fé. Ultimamente, o que eu mais estou pedindo ao Senhor, para que Ele me dê força, para que Ele me sustenta dia após dia. Senhor, eu só preciso que o Senhor me dê força, o Senhor me sustenta dia após dia. É o que eu peço a Ele. Porque o deserto eu já estou passando. Situações difíceis eu já estou vivendo. Mas eu quero permanecer firme, porque o deserto não é para você e eu ficar lá o tempo inteiro. O deserto é só uma passagem. Você pode observar que quando Moisés tirou o povo do Egito, né, com a mão poderosa de Deus, eles não viveram o resto da vida no deserto. Claro que alguns deles, né,
tiveram que permanecer no deserto durante 40 anos, mas por algumas transgressões de muitos não puderam entrar na terra prometida e morrer no deserto, pelas murmurações, por achar que Deus não fosse capaz de providenciar aquilo que eles precisavam. Mas Josué e Caleb conseguiu entrar na terra prometida. E a geração daquele povo que estava no deserto também entraram. Mas os outros povos que já estavam, que desde a saída do Egito, que saiu junto com Josué e Caleb, eles todos ficaram no deserto. Mas porque eles murmuraram, eles não acreditaram que Deus poderia tirar eles daquele deserto. Porque Deus fez uma promessa para eles, que eles iam para uma terra onde manava leite e mel. Mas Jesus também disse para eles o seguinte, que eles teriam que conquistar a terra. Ou seja, havia uma palavra já liberada para aquele povo. Jesus disse, quando chamou Moisés, o Senhor disse para Moisés que já tinha dado aquela terra para eles, para aquele povo. Mas eles precisavam conquistar. Ei, deixa eu te falar. Jesus está dizendo para você e para mim que nesse deserto você precisa caminhar nele. Você precisa continuar acreditando, porque você vai sair e tem uma terra para você conquistar. E é no meio do deserto que você está conquistando essa terra. É nessa luta aí que você está conquistando essa terra. E esse deserto vai chegar ao final, aonde você vai sentar numa mesa, aonde a mesa vai estar preparada para você, vai estar preparada para mim. Então acredite. Nesse seu deserto, você não está sozinho, não está sozinha, mas que Jesus, ele renova a sua fé, ele te fortaleça, que o Senhor, ele vem agora te abraçar, para que você se sinta acolhida pelo Senhor, para que você continue perseverando nesse deserto, nessa tua luta. Se for uma perca, Jesus, ele é teu bálsamo, teu refrigério. Essa sua luta não vai ser para sempre, essa sua dor não vai ser para sempre, um momento vai ter fim. Você vai lembrar do ocorrido, mas sem sentir dor, mas é tudo um tempo de Deus. E Ele é que pode fazer. Então aqui houve uma multiplicação, aqui houve milagres, como alimentar multidões com apenas 7 pãezinhos e apenas alguns peixinhos. Não é mesmo? Então é isso que Jesus faz, Ele nos surpreende. E vou te falar mais. A multiplicação aqui foi para multidões. O que Jesus vai fazer na sua vida não é somente para você e para sua família, não. Você ainda vai abençoar outras pessoas. Acredite, toma posse dessa palavra para você, porque eu já tomei posse para mim. Do meu jeitinho, da minha forma, mas eu creio que papai vai falar muito ao teu coração. Não é mesmo? Que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que nós tenhamos uma semana abençoada, cheia de vitória, cheia de livramento de Deus em todas as áreas da nossa vida. E que o Senhor Jesus, ele vá à nossa frente, preparando o nosso caminho e tirando e desfazendo toda a armadilha, toda a emboscada do inferno contra as nossas vidas. Eu creio que essa semana será uma semana de portas abertas, uma semana onde muitos de nós vamos ver o extraordinário do Senhor, muitos milagres. Eu falo muitos de nós porque nem todo mundo tem fé o suficiente para receber, não é mesmo? E mesmo que você não receba, não é questão de ter fé, é questão que o Senhor, ele está observando você. Ele quer ver até onde vai a tua fé nele. Continua com a tua fé, mesmo que você não vê nada na sua frente mudando. Continua, porque mediante os olhos físicos você não está vendo. Mas no mundo espiritual, você não tem noção do que está preparado para você por causa da sua fé. Essa é a palavra para mim e para você. Que o Senhor nos abençoe.